Olá, farejadores! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FaroCast, o podcast onde a saúde do seu pet realmente é levada a sério. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer quem realmente faz o nosso podcast acontecer. A Fara Animal, que é onde tudo acontece e onde tudo é tratado com critério, técnica e responsabilidade. A Physiocare Pet, que atua diretamente na recuperação, conforto e na qualidade de vida dos nossos pacientes. Na Tododói, farmácia veterinária, parceira essencial no suporte aos tratamentos e ao acesso a soluções confiáveis. A Suprifarma Vet, que contribui com produtos e suporte para a rotina veterinária, ajudando a garantir segurança e continuidade no cuidado do seu animal. O Pet Shop Titiauau Pet, que completa o bem-estar dos pets com atenção, carinho e cuidado diário, e a Avance Soluções Empresariais, que sustenta a estrutura do projeto e organiza os bastidores para que tudo funcione com clareza e profissionalismo na sua empresa. Obrigada a todos vocês por acreditarem no FaroCast e caminharem junto com a gente desde o primeiro episódio. Bom, para hoje nós temos dois convidados muito especiais. Vamos falar um pouquinho sobre o setor jurídico na medicina veterinária e a importância dele e a gente entender um porquê ele não deve ser negligenciado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do Dr. Celso Borges novamente aqui com a gente, que ele vai participar um pouquinho, porque ele também é gestor da Clínica Veterinária Fara Animal, então ele tem muito conhecimento de causa. Bem-vindo, doutor. Obrigado aí mais uma vez aí no nosso episódio, muito esperado e valeu, vamos lá. E claro que a gente não poderia deixar de ter a pessoa que está por trás do setor jurídico da Clínica Fara Animal. Ele é advogado da Fara Animal e a pessoa que cuida de todo, para que todo o nosso trabalho esteja juridicamente protegido. Pós-graduado em Direito Tributário, Auditoria Digital e Contábil, pós-graduado em Direito Processual do Trabalho e Direito do Trabalho, especialista em Direito Médico e da Saúde, atua exatamente onde a rotina encontra a responsabilidade. Ele ajuda a transformar processos, termos e documentação em segurança para o médico veterinário. Ele é quem trabalha nos bastidores para que a clínica possa crescer com estrutura, clareza e tranquilidade. Dr. Diego Parreira, seja muito bem-vindo, doutor. Olá, muito bom dia, né? Boa tarde, boa noite. É um prazer, é um privilégio estar participando aqui com vocês. Sou muito grato pelo convite e vamos fazer aqui desse podcast, né, desse bate-papo, uma coisa legal, uma coisa que a gente pode estar trazendo de conhecimento para as pessoas, né, para os colegas e tratando bem, com muito afinco o assunto. Obrigada pela presença, por disponibilizar um tempo para vir aqui conversar conosco. Doutor, eu queria saber um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, né? Por que direito do trabalho? Por que direito veterinário? Por que direito médico, né, no caso? Então, o direito, na verdade, ele me escolheu, né? Eu já sou advogado aí, atuante há 10 anos, né? E quando você começa na advocacia, o começo você, como se diz, é um clínico geral, né? Uhum. E depois, a partir daí, dos dias de trabalho, da vivência no jurídico, a gente vai aí refinando e se amoldando àquela natureza jurídica que a gente mais gosta de atuar. Eu, graças a Deus, hoje, eu atuo especificamente para empresários, né? Atuo na área médica para clínicas veterinárias e atuo também no direito tributário no sentido amplo, voltado, claro, com certeza, no direito empresarial, né? Então, a gente vem aí, nesses anos todos aí, trabalhando no sentido de compliance mesmo, no sentido de prevenção. E é assim que a gente faz ali na Clínica Fara Animal. A gente organiza toda a estrutura que necessita com relação ao direito do trabalho, em se tratando dos empregados, né, que ali trabalham, também os parceiros e também os prestadores de serviço. E isso envolve também a gente elaborar os termos, né, que são extremamente necessários, e a parte tributária também, né, questão da tributação da empresa junto à contabilidade. Então, como se diz, a nossa advocacia ela é estritamente mesmo baseada na empresa,
para a empresa, para o compliance. E doutor Celso, como que você conheceu o doutor Diego? Por que escolheu ele para ser o seu advogado? E o Diego, eu tenho uma amizade antiga, a gente já se conhece. E uma coisa que o Diego, depois que ele, como se diz, ele começou a exercer, né, o direito, a gente vê a qualidade do trabalho dele, né? Então ele é um profissional muito exemplar, um profissional, como se diz, muito... Ele faz acontecer. Isso é o que a gente observa muito, ele faz aquilo ali acontecer. Ele é muito dedicado, certo? Então, nada melhor de uma pessoa que conhece a minha história, né? E que presta um trabalho de excelência igual o Diego presta. E o Diego, ele, muitas das vezes, a gente, como se desde o meu início, né, de profissão, o início dele de profissão, a gente estava junto aí, de amizade. Então, a gente foi tendo essa parceria e ele foi tendo algumas especialidades, vendo os nossos sofrimentos. Também como empresário, como médico veterinário, e ele foi vendo aquilo ali, algumas dores que eu tinha, ele falava e pensava, acredito, né? Olha, eu preciso ajudar de uma forma, e foi se especializando em algumas questões, que isso foi trazendo cada vez mais conhecimento para ele. Ele foi vendo uma dor, falando, isso tem um espaço para mim também crescer nessa área, né? E foi vendo isso, e eu acredito que isso foi aí expandindo e melhorando cada vez mais o trabalho dele. Então eu conheço o Dr. Diego já há muitos anos, né? E não é porque, vocês são amigos, é por isso que você tem ele no seu jurídico, não. Eu sei diferenciar isso muito bem. O Diego é um ótimo profissional. O Diego é um profissional que sabe diferenciar muito bem as coisas. Então ele tem essa qualidade. E ele leva o trabalho dele muito a sério. Foi por isso que eu escolhi ele para estar junto aí na evolução da nossa empresa. Na verdade, sim, né? Somos amigos de infância, praticamente, né? Nossa trajetória, ela sempre esteve atreladas, né? Viemos para Goiânia para estudar. Até estudamos em áreas diferentes no início, depois fomos aí encaixando, né? E o Dr. Celso voltou para Itumbiara para poder abrir o seu negócio, realizar seu sonho, que era cuidar dos animais, né? Sempre ele dizia, inclusive, assim, uma curiosidade, ele sempre falava para mim no particular, que ele teve uma cachorra, uma pitbull, que ela tinha problema de pele. E ele sempre tinha curiosidade para saber como que ele ia curar ela. Porque era um problema que era difícil mesmo de cuidado, né? E aí despertou muito o desejo dele, né? E a aptidão de ser veterinário. Mas assim, aí ele voltou para Itumbiara, eu continuei em Goiânia, né? E segui a minha vida, terminando a faculdade e estudando cada vez mais. Me formei, OAB, tudo certo. E nesse prazo, realmente, igual como eu disse anteriormente, a gente vai para todos os lados da advocacia. Mas, como o Dr. Celso mencionou, na vida empresarial dele e de outros clientes, a gente foi sentindo a dor, né? Então, nesse sentimento aí do empresário, a gente foi especializando na área empresarial. Então, como se diz, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma vida profissional. Às vezes muitas pessoas perguntam como que vocês conseguem separar. Mas o dia que ele me convidou para fazer a assessoria jurídica da empresa, né? Que ele entendeu que a assessoria jurídica também era de extrema necessidade, assim como ele, nessa vida dele empresarial, ele tem amadurecido cada dia mais e assim, se fortalecendo em todos os ramos jurídicos, contábeis, gestões dentro da sua empresa, a gente tem essa separação. A gente não tem, hora nenhuma, a gente consegue vincular o pessoal com o profissional. E isso traz uma vantagem e é o que traz a nossa longevidade aí, né, em relação à prestação de serviço dele já por muitos anos, da Faro Animal, né? A gente separa. É isso aqui que a gente tem que fazer no profissional? Então vamos fazer. Independente de qualquer coisa. E seguimos essa trajetória e até hoje, graças a Deus, estamos aí. Com muita confiança, carinho, respeito e seguimos aí, se Deus quiser, por muitos anos.
Que bacana. É bom ver, né? Porque muita gente tem um mito, eu não vou separar, não vou, vou contratar um amigo, não vou saber separar a amizade do profissional, né? Mas é legal ver que vocês conseguem separar isso muito bem. Isso é muito interessante. Bom, vamos ao cerne do assunto. Quando a gente fala e pensa, né, o médico veterinário, ele pensa em advogado para médico veterinário. Ele vai pensar logo na proteção de um processo. Eu tenho que responder um processo, só aí que eu vou contratar um advogado. E é assim mesmo? Eu só preciso de contratar um advogado na hora que eu for processada? Então, esse é um dos amadurecimentos que ele, como empresário, e que vários empresários têm entendido, que existe a necessidade de um compliance. Existe a necessidade da assessoria. Porque cada vez mais... O que é um compliance? Desculpa te O interromper. compliance, ele é aquele... a prevenção. Sim. Entendeu? Uhum. É uma prevenção jurídica. E aí, o que acontece? Ele entendendo isso, ele viu que não é só por um processo, por 2 processos. Além de que, dentro da empresa, não envolve só um processo médico, envolve um processo tributário, envolve um processo de justiça do trabalho, envolve um processo consumerista, porque é uma relação consumerista. E, neste caso, ele entendeu que ele precisaria dessa prevenção em todas as áreas, né? Em se tratando do direito médico. Há uma grande preocupação, porque o médico veterinário, ele tem aí um fator, assim, prejudicial, entre aspas, porque a saúde animal ela é diferente da saúde humana. O animal não consegue conversar com ele. Já o humano consegue falar onde que tá sentindo dor, o que tá acontecendo. E o médico veterinário em si, muitas das vezes, é pela experiência. É pela experiência, porque é complexo. Tratar de pets no sentido amplo, pequeno, médio, grande porte, em relação à linha dos pets, é complicado. Então ele entendeu que nessa prevenção ele deveria estar bem embasado com relação aos termos, né? Com relação à estrutura mesmo de atendimento, licenças para funcionamento, em se tratando também de tributação, para que ele consiga ali trazer o melhor preço para o cliente dele, né? E dentro do Conselho Federal, tanto do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ali eles estabelecem diretrizes pontuais para que ele tenha tudo isso de modo seguro. E aí, o que a gente vem no jurídico, na prevenção? A gente traduz aquilo ali para ele no sentido de que vamos elaborar esse termo, esse termo, esse termo e esse termo, mas não é só o termo. Principalmente é o transpasse da informação. Porque ali está o dono do pet. E aí a gente faz toda essa assessoria, todo esse trabalho para ele, para que deixe ele bem resguardado. Uma coisa que eu me perguntei quando eu vi, né, direito tributário, na hora que eu fui montar o podcast, eu pensei assim, direito tributário? Como assim precisa de um advogado para falar de tributos? Isso não é com contador? Como que funciona isso? Então, é uma curiosidade que muitos têm. É muito desafiador o direito tributário e a contabilidade na medicina veterinária, nessa questão, porque é muito restrito. A legislação, ela não ampara, ela não traz subsídios ali para que seja extremamente vantajoso ter uma clínica veterinária, ser um veterinário autônomo, em se tratando de tributação. E é um desafio muito grande também de você conseguir conciliar a parte tributária, a parte de imposto, porque é muito engessado. Ainda mais porque quando você traz uma clínica veterinária, pressupõe que ele tem prestações de serviço, né? E prestação de serviço, infelizmente, no nosso país, seja na medicina veterinária, seja em qualquer ramo, ela é engessada.
Então, o advogado tributarista dentro da medicina veterinária, ele tem um desafio de realmente traduzir os artigos, as leis, para que traga para a contabilidade ali, como que eu vou dizer a palavra? Traga Melhor caminho. o melhor caminho e a contabilidade consiga traduzir isso em números para eles. Caminho mais fácil, né? Acho que às vezes você consegue ali. Por que eu tô falando isso? A gente tem uma parceria muito legal. A gente tem muitas reuniões, contabilidade, Dr. Diego, eu e a Carla. Então a gente consegue ter uma clareza muito grande. Quando todo mundo começa a discutir no mesmo fim, há saídas. Todo mundo vai achando uma forma ou outra de resolver aquilo ali, muitas das vezes coisas mais complicadas, mas de uma forma mais simples. Então, assim, eu converso muito com o Dr. Diego e eu falo assim que o direito tributário foi algo que me deixou também muito surpreso, porque eu vejo como é uma área, no meu entendimento, posso estar falando besteira, poucos profissionais, né? E quando o profissional entra nessa área, é uma área que esclareia muito. Vou falar como um gestor. Tá? Então, tem que ter a parceria. Eu vejo muito que a parceria, às vezes, entre advogado tributarista e contabilidade, para trabalhar em conjunto. Isso sim vale a pena. E, claro, os dois trazer para o gestor clareza. Isso é espetacular. Porque, assim, no meu ponto de vista, o gestor, ele acha o quê? Ele não sabe. Muitas das vezes, ele acha que o contador é só para pagar, só para fazer Emissão de guias. Cara, é muito além. Pra ver Muito além. Ele tem que passar mais relatórios, ele tem que te mostrar o porquê que tá daquela forma. E aí, onde que a gente vai juntando essas especialidades, isso vai deixando a empresa tudo mais claro. Tá? Então, eu acho que vai melhorando muito o tributarista, vai melhorando muito o caminho pra gente. Pelo que eu entendi, então, o advogado, simplificando aqui na minha linguagem super leiga, tá? O advogado tributarista, ele pega, lê a lei e vê aonde que aquele produto vai se encaixar em qual imposto. É isso? Também. Tanto a parte comercial, que é a venda de produtos, tanto a parte de prestação de serviço. Sim. A parte mais complexa é a prestação de serviço. Como eu disse, ela é muito engessada. A, B, C, D. É praticamente isso. Mas existe dentro do direito tributário, dentro da contabilidade, e acredite ou não, hein? A contabilidade também é mais lei. E aí a gente interpreta para que o contador, junto, um trabalho, como o doutor Celso falou, para que o contador traga ali números para ele de uma maneira assertiva. Não provisória, mas uma maneira assertiva para que ele consiga tanto precificar o produto dele de venda, tanto precificar o serviço. E melhorar e trazer cada vez mais preço melhor para o cliente. É muito importante, porque o preço também, ele precisa saber o que ele tá ali tendo de lucro, né? Qual que é a receita bruta, o que é a receita líquida. Porque, acredite ou não, no Brasil é difícil. É difícil. O líquido, ele é o mínimo. E hoje, eu acho que, assim, tão importante quanto ter proteção contra processo, para o veterinário, é saber interpretar essa parte tributária. Porque eu vejo que o veterinário, ele sofre muito com preço, né? Primeiro que a gente já tem uma profissão extremamente desvalorizada, que o tutor já não aceita pagar o valor que realmente vale. E aí, a hora que a gente converte isso para os tributos, o veterinário acaba tendo mais prejuízo do que lucro. Sim. Né? Então, a gente tem que estar bem guiado, né? Bem instruído nisso. Esse é o mundo empresarial. Quando o empresário ele tem ali o relatório dos números no seu bem refinado, ele vê que acaba que trabalha por prejuízos, né? E também a questão voltada ao jurídico, uma das principais partes também é essa prevenção de processos. Porque o dono do animal, ele tem muito amor pelo animal, né? Então a gente preocupa muito, e é uma coisa que a gente faz assim, por várias vezes no ano, atualizações desses termos
dessa clareza que ele deve trazer para o cliente dele. E, acima de tudo, transcrever. A gente, às vezes, é um pouco até incisivo, né? Porque tá certo, ele tá atendendo, ele, na maioria das vezes, ele coloca o relatório dele, né? Porém, a gente é incisivo e fala assim, eu preciso que você melhore na escrita, porque o médico veterinário, em se tratando da fara animal, né? Uhum. Ele explica com todos os detalhes para o tutor do pet, né? Mas o tutor do pet, pelo amor, às vezes ele não entende, às vezes ele entendeu, mas a hora que saiu que aconteceu algo que foi inerente à vontade do médico veterinário, ele peca, fala, não foi isso que eu escutei. Então, a gente é muito incisivo, a gente cobra muito para que todos os termos, os prontuários principalmente, estejam completos. E a Fara Animal, com esse trabalho de prevenção que a gente vem fazendo, graças a Deus a gente sempre tem tudo isso. Uhum. Porque em alguma ocasião que a gente precisar, né, a gente tem tudo ali guardado, a gente tem um arquivo muito bom, muito completo também, para que a gente consiga guardar todas essas informações pelo período correto, que é 5 anos, em se tratando do direito médico e saúde, né? Então a gente conseguiu organizar isso. Mas a gente cobra muito de toda a equipe, de todos os veterinários que escrevam com bastante Detalhe. requisitos, detalhes, para que não falte nada. Não que a gente queira, né? Que aconteça Seja mais qualquer claro possível, coisa. né? Mas Pela é porque proteção mesmo. é porque a outra parte que tá ali tá com um sentimento muito aflorado, que é o dono do animal, né? Então, eles têm que sim. Justamente. Doutor Celso, já puxando esse gancho, você sente que hoje o veterinário ele tá mais exposto juridicamente hoje do que anos atrás? Ou não? Com certeza. Eu já conversei muito isso com o Dr. Diego, eu fico muito chateado com isso, né? Por um lado, a gente fala que sim, o médico veterinário está exposto, sim, porque hoje o pet é um bem maior aí do proprietário, do seu tutor, né? É um filho. Uhum. Então, muitas das vezes, o proprietário ele vai ter aquela perda ou aquela parte que ele acha que ele foi injustiçado de alguma forma, ele vai sentir isso com mais afinco, com uma maior intensidade. Isso aí com certeza. O veterinário, igual qualquer outro profissional da área da saúde, ele está assim sujeito a mais processos, certo? O que às vezes, né, é ruim é que você, às vezes, por exemplo, falando de medicina veterinária, por exemplo, você pede um exame, às vezes um proprietário não quer fazer. E aí lá na frente acontece algo ruim, o proprietário processa o veterinário. Então, assim, na medicina humana a gente não vê isso acontecendo. Né? Pelo menos eu, como médico veterinário, eu não tô. O Dr. Diego pode estar aqui, como ele tem essa experiência, ele pode falar. Porém, o Dr. Celso vê que, às vezes, o médico veterinário, ele é muito exigido, ele é muito criticado, pouco valorizado. E quando o Dr. Diego falou isso aqui agora há pouco, que ele tá no pé, realmente isso acontece, eu me coloco como profissional, é muito difícil pro profissional tá pensando na parte técnica, e ainda tem que pensar na parte de termos, tem que pensar na parte de prontuário, e aí o profissional, a cabeça dele vai ficando assim, algo, mas é necessário. Ele tem que se resguardar, principalmente quando ele senta com o proprietário para conversar, o proprietário de um quadro grave, aquele proprietário tem que sair dali com um termo de ciência, de tudo que o médico veterinário falou. Aprendi com o Dr. Diego. Por quê? Porque não adianta o boca a boca. O boca a boca saiu do consultório, acabou, esqueceu. Termo de recusa, Isso. né? Então, por exemplo, naquele momento eu conversei com a dona Maria, falando do Totó, que o Totó tava com isso e aquilo. Final do procedimento, eu tenho que pôr tudo aquilo num papel e ela tem que assinar que ela entendeu tudo aquilo que eu falei. E se eu não fizer aquilo, eu ainda tô correndo um risco lá na frente dela virar para mim e falar assim, mas você não me explicou que era assim. Mas a gente conversou dentro do consultório. Não tem nada assinado. Então, hoje está muito complicado trabalhar dessa forma. Mas é o que a gente vai acontecer. Tudo vai ficando cada vez mais apertado, mais claro que seja. E os profissionais têm que se adequar a isso. E assim,
antigamente, né, o cachorro, o gato, era um cachorro e um gato. Isso, Ficava na guia, do lado de fora. Hoje não, hoje é filho. sim. E aí, essas pessoas que têm o animal como filho, eles acabam valorizando mais o profissional, a importância dele na vida daquele animal. Uhum, E com a valorização vem sim. a responsabilidade. Quando tem uma pessoa que valoriza seu pet, a gente entende demais. Quantas vezes eu já falei isso com você, a gente conversando, e eu falo assim, quando o proprietário deixa a gente trabalhar, flui. Quando a gente deixa, quando deixa o profissional exercer realmente a medicina veterinária correta, tudo flui. Agora, quando às vezes, muitas das vezes, tem entraves, na grande maioria das vezes, infelizmente, o financeiro, isso aí começa a ficar ruim, porque o profissional deixa de fazer o que ele pede. Mas aí entra mais um conhecimento que o Dr. Diego passou para Faro. Se ele não quer, a sua obrigação é de pedir o que você acha necessário. Se eles não querem, a obrigação do profissional é então fala, olha, já que o senhor não quer, assina esse termo que o senhor está recusando o meu pedido. Mais termos que está entrando aí na medicina veterinária para resguardar o profissional. Sobretudo também, corroborando aí com o que o Dr. Celso falou, a sociedade hoje, de 10, 15, 20 anos para cá, ela também tem outro tipo de comportamento. Uhum. Ela evoluiu. Hoje, que a gente não via no passado, um pet, ele não ser substituído por um filho. Tem pessoas que têm pet como filho e é o único filho. Tem pessoas que não podem ter filhos, mas tem o pet como filho. Temos pessoas que têm 4, 5 pets dentro de casa, hoje. Eu tenho 4. Então, eu tenho um só. E também eu trato ele como filho, né? Porém, a legislação, ela traz algumas vantagens para o consumidor. Uhum. Tudo bem, é igual. Mas, o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é o preventivo. É realmente antecipar a isso. Porque realmente, em se tratando de processo, no âmbito da saúde em geral, os tribunais, eles estão assim, com uma alta recepção, uma carga muito grande de processo, porque hoje tudo é processo. Uhum. A pessoa ela não analisa se cabe ou se não cabe, mas com todo o nosso esforço, né, dedicação, informações, igual o Dr. Celso falou, a gente tem que estar sempre em conexão um com o outro, principalmente. A gente tem reuniões aí, quando depende de um assunto que exige uma alta atenção, a gente tem reuniões aí praticamente todas as semanas, online, presencial. Então a gente está sempre de olho para antever essa questão de processo. Uhum. E acredite, ainda assim, há muitos processos. Ainda vocês estão com tudo certo. Pois é, complicado. E quais termos você considera, assim, mais importante para um clínico veterinário ter dentro da empresa dele? Então, em se tratando da clínica veterinária, hoje você tem cirurgia, hoje você tem questões de laboratórios, né, exames, tem ali o raio-x. Uhum. Então, assim, em se tratando disso, dessa importância, é primordial, no meu entendimento, para o veterinário, eu acho, assim, um requisito, assim, extremamente necessário são exames. A bateria de exames. Por quê? Você faz uma ultrassom, vamos dar um exemplo, tem uma cachorrinha que está lá grávida. Através da ultrassom, é que você vai saber quantos animais tem, né? Exames de sangue, demais exames que a clínica proporciona é interessante, mas acima de tudo, o termo principal é o de consentimento. Uhum. Dentro desse termo, o prontuário, em se tratando de todas as etapas que foram realizadas, certo? Também os termos de exame, temos também termos de transfusão de sangue, temos termos de cirurgia, esse também é um principal dentro da Faro Animal hoje, né?
Porque ali ele alimenta todas as informações, como que será a cirurgia, o que tem que ser feito, assim por diante. Então, para mim, dentro hoje da clínica, são as informações anexadas dentro do termo, principalmente o termo inicial e o prontuário. Perfeito. Hoje o Dr. Diego ele trabalha muito personalizado, Uhum. né? Então, assim, uma coisa que eu ouço ele falar muito e ouço e vejo ele trabalhar, ele não trabalha algo, modelos de documento para tudo, né? Então, a gente observa que para fazer um contrato, para fazer um termo, nossa senhora, eu falo para ele, mesmo, a gente senta, Nas reuniões a a gente gente discute, no bom e sentido. aí ele, tipo assim, são termos iguais, não, contratos, dá um exemplo. Para 3 pessoas com o mesmo trabalho, são contratos diferentes. Então, Sério? sim. Então, o Diego é muito personalizado em essa questão, Artesanal. artesanal, Eu literal. falo brincando com ele assim, Celso, meu trabalho é artesanal. Eu posso ter feito um contrato para você, um termo para você aqui há 2 meses atrás, que se você necessitar de outro termo, aí nós vamos ter que refazer. Uhum. E aí eu falo para ele, falo, doutor Celso, a gente precisa de tempo para poder elaborar. Não é assim, você narrou e eu já elaboro no dia. Não. Por quê? Porque a gente vai, através do termo que ele precisa, da evolução jurídica, social, né? A evolução da clínica empresarial, ele precisa estar concatenado com o regimento, com as leis dos conselhos, as determinações, entendeu? Aí eu falo para ele, não, vamos ter que refazer, doutor. Não tem como. Vamos refazer. Até um prazo que eu sempre peço para ele, assim, como brincando com ele que o trabalho é artesanal, eu falo, doutor, eu preciso de 7 dias. Uhum. Aí a gente vai entrega para ele. Fazendo. E aí vem o profissional achando que no chat GPT. E Como é que você tá um lidando com isso grande perigo. ultimamente? Isso aí é um grande perigo. Porque os novos advogados, né, são os que têm mais aí coordenação digital, eu digo assim, melhor entendimento digital, e a gente vê aí no mercado muitas peças, muitos contratos, muitas questões elaboradas por GPT. Isso é uma preocupação. Eu tenho a inteligência artificial. Não, mas ela é um grande auxílio, mas você tem que saber usar, né? Exatamente. Mas a inteligência artificial no jurídico, ela é um auxílio, assim, pequeno. É necessário, mas é pequeno. Por quê? Se você não tiver o conhecimento do processo, você nunca vai saber conversar com a inteligência artificial. Justamente. Então, você não sabe assim, pedir. seria muito fácil eu ir lá, doutor Celso, eu quero um termo de consentimento de tal coisa. Você ir lá, só jogar isso no chat GPT. Mas a nossa preocupação, se tratando, até voltando, né, reiterando a questão do artesanal, é que se você tiver esse exemplo lá, não é o exemplo que você tem que aplicar, você tem que fazer. E aí a gente traz o melhor. Porque se vier errado, se for um documento emitido por inteligência artificial e vier errado, e num processo a gente perder esse processo por causa de um documento, isso aí é preocupante. Isso aí como se diz, não pode acontecer. Então eu utilizo. Todo mundo hoje, o mundo inteiro hoje utiliza inteligência artificial. Mas ela não é o ponto-chave. Ela não é o profissional, Nunca, né? Ela não tem a nunca. vivência, a experiência. A gente sabe que, principalmente, igual na veterinária, né? A gente sabe que na biologia, cada organismo é um. No direito, dependendo da interpretação, o caso muda totalmente. Uma vírgula muda muita coisa. Aham. Uma vírgula muda muita Justamente. Por isso, pessoal, sempre procurem um advogado. O Dr. Diego Parreira está disponível para você. coisa. Gratidão. Doutor, vocês falaram aqui um pouquinho de prontuário, né? O prontuário, ele influencia de verdade no processo? E assim, o que não pode faltar na hora de preencher esse prontuário? Sendo taxativo, não pode faltar nada. E pôr tudo, né? Tudo. Vírgula e ponto. E eu ainda sou mais taxativo lá com a empresa. Eu gosto que eles tenham tanto o prontuário físico quanto o prontuário digital.
Eu falo, doutor, você vai colocar aí um HD de 100 teras, né, entre aspas, mas você vai ter esse arquivo aí por 5 anos. Não é porque passou 1 ano, passou 2, que ali acabou. Sempre tem as reviravoltas, né? Sempre tem uma pessoa que fala, nossa, mas eu acho que o médico veterinário ele errou. Lá E atrás. quando ele tá com esse prontuário completo, fica assim, não é que fica fácil pro jurídico, mas fica Alinhado. completo, ele como se diz, é o ponto-chave dentro de um processo. É porque, por exemplo, assim, é uma doença crônica, né? Vamos falar assim, por exemplo, uma doença renal crônica. O animal, hoje, ele foi diagnosticado com essa doença. Aí, daqui a 3 anos, ele tem uma evolução que muda o caso dele. E aí, o veterinário descobre que, na verdade, não era uma doença renal crônica. Aí, vai culpar quem? O veterinário que diagnosticou. Aí, você vai ter que pegar lá todo o prontuário para poder mostrar. Todas as vezes que esse animal foi para a clínica, tudo que aconteceu, justamente. todos os exames que foram feitos, todos os altos e baixos que ele teve ali. Tudo. Às vezes o veterinário diagnosticou e, por exemplo, assim, ele não diagnosticou e o tutor tá falando, não, você diagnosticou, mas ele não diagnosticou, porque o tutor não autorizou, por exemplo, assim, um exame bioquímico. Ele falou, isso é sintoma compatível de doença renal crônica, mas a gente tem que fazer o exame para comprovar. Aí tem lá o termo de recusa. Então, você até tocou num ponto importante. Primeira coisa, nem demora 3 anos, tá? Demora 2 dias para uma reclamação, em caso de falecimento, né? Deus o livre. Mas, assim como no direito, a medicina veterinária também existe várias opiniões, várias teses, vários ali entendimentos do problema do animal. Por que eu tô querendo te dizer isso? Às vezes ele chega na clínica para animal, Dr. Celso e os demais veterinários fazem ali o atendimento, o primeiro atendimento, né? Trazem um diagnóstico inicial só do primeiro atendimento. Mas ele fala pro tutor, olha, vamos ter que fazer exames para poder ter aí a assertise, a 100% de assertise. Beleza, o tutor fala, não vou fazer os exames, eu vou pensar tal, e volta para casa com o animal. Ele vai em outro veterinário, o outro veterinário, no entendimento dele, ele fala que não é isso aqui não, que é assim como no direito. Então, assim, existe vários diagnósticos dentro de um atendimento, né? E aí, em se tratando dessa questão, às vezes o tutor fala assim, não, o diagnóstico que aquela concorrente deu, ele foi o assertivo e o Dr. Celso não deu. Por isso a importância de tudo completo, né? Sempre, você pode ver que sempre a gente vai girando na questão do atendimento completo, do prontuário completo, porque as divergências, ela existe. Ela existe no mesmo município do concorrente, no interestadual, às vezes o concorrente está em outro estado, existe dentro de uma faculdade de medicina veterinária. Só que, quando ele faz tudo completo, exames, atendimento e etc., ele fica aí resguardado juridicamente. E aí vai lá na justiça e fala, olha, o diagnóstico, às vezes até o veterinário errou, né? Que vocês são seres humanos, estamos todos sujeitos a erro, mas a gente chega na justiça e fala assim, olha, com o que eu tinha de ferramenta, com o que eu tinha, com o que eu podia de trabalhar, era um diagnóstico sugestivo a isso. A conduta era essa. Eu não tinha mais ferramenta, porque realmente a gente tá falando de interior, né? Então a gente tá falando de um lugar que a gente não tem, por exemplo, um médico intensivista, um veterinário cardiologista aí no momento, né? A gente não tem algumas coisas que precisam para, às vezes, no momento de uma emergência, fazer uma conduta correta. Então a gente vai. Aí o cara vai processando, nossa, você podia ter feito isso. Sim. Aí você vai falar, vai chegar lá na hora do julgamento, vai falar assim, com o que eu tinha, eu pude fazer o que eu fiz. E aí vai ser entendido, né? Acredito que vai ter como que chama? É um júri, né? De veterinários. Na verdade, é o julgamento, né? Uhum. Se você fala, porque existe dentro do conselho, né? Existe o processo administrativo, que ele vem na esfera administrativa, que é o conselho. Existe o judicial. O judicial a gente já traz aí
para juizados, para varas cíveis, né? Primeira instância, segunda instância. Temos todo essa plataforma aí de procedimento, né? Processos. Mas é o que eu sempre falo pro Dr. Celso. A gente nunca vai ter 100% de capacitação. Eu digo estruturalmente, de pessoas, né? A gente tem que realmente estar 100% seguro em toda a nossa documentação, para que a gente consiga evitar e ser vencedor. Ser vencedor não quer dizer que a gente quis o resultado. Infelizmente, o resultado aconteceu, assim como acontece com o ser humano, né? Então, a gente precisa, sim, ser bem incisivo. O atendimento, ele tem que ser completo, ele tem que ser perfeito. E assim, pelo que eu vejo, pelo que a gente cobra, né? Dentro da Fara Animal, a gente vê um atendimento com amor, com segurança e perfeito. Perfeito. E assim, onde vocês veem no dia a dia o médico veterinário, às vezes até aquele veterinário que é inexperiente, acabou de formar, se expondo mais juridicamente, né? O que ele comete de erro numa consulta que futuramente vai causar uma dor de cabeça? Eu acho comunicação, viu? Comunicação. É o que a gente cobra lá dentro da Se prevenção. é comunicado, tem que estar escrito e tem que estar assinado. Eu não sei quem que eu vi foi antes, quem falou, se foi o senhor, se eu vi num vídeo, alguma coisa assim, mas eu vi uma coisa sobre isso. O que é falado antes é explicação. E o que é falado depois é desculpa. Foi você então, que eu vi com Isso você. mesmo. O que é conversado antes É, é explicação. O que é conversado depois é desculpa. Mas quando entra esse conversado, tem que ter o termo. Tem que ter o termo de ciência, tem que ter o termo de consentimento, tem que ter termo... E infelizmente é isso. Porque hoje a conversa já não tá valendo muita coisa. E aí quando vai para uma coisa que a gente aprendeu, quando vai para a parte judicial, se não tiver termos com assinatura e às vezes com testemunhas, é complicado. testemunha também? Algumas vezes. Ainda assim é. Mas é o teu negócio. Todo mundo tem que começar, né? Que seja o veterinário novo. Se ele já entra sabendo qual que é o procedimento interno da empresa, qual que é o procedimento a ser seguido, ele não vai ter problema. Por que ele não vai ter problema? Ele pode até trazer um diagnóstico parcial ou, às vezes, até mesmo divergente daquilo que é o que o animal tem, mas quando ele segue as regras internas da empresa, ele vai saber, não, peraí, eu tive esse diagnóstico inicial, mas ele pode ser mudado através de um exame. Uhum. E o exame, dentro da Fara Animal, nós trouxemos, com a experiência do Dr. Celso, né? Nós trouxemos até um brinco muito com ele. Fala assim, nossa, doutor, mas você vai fazer aqui só uma limpeza de dente no meu cachorro, você vai ter que fazer anestesia. Para fazer anestesia tem que fazer exames, né? Eu brinco com ele, né? Mas é requisitos, é regras. E aí aquele veterinário que está iniciando a carreira, ele seguindo esses passos, não só por intuição, ele vai estar 100% seguro. É a mesma segurança que um veterinário antigo, com bagagem, né? Que também pode ter ali uma decisão ali parcial, ou uma decisão que no primeiro momento ali ele teve, foi errada. Mas você tem equipamentos, você tem formas para trazer essa decisão segura. E mesmo assim não impede daquilo que você, ainda que mudou de opinião, acertou através de um exame, ter um fato novo com o animal. Uhum. Então, né, é isso que o Dr. Celso preza dentro da Fara Animal. Seguir os requisitos. Os processos estão aqui, foram todos formados, temos que seguir para estarmos seguros juridicamente. Perfeito. E assim, falando em processo, né, essas coisas, durante a preparação desse episódio, eu descobri sobre o seguro de responsabilidade civil, né, para veterinários. Eu não sabia da existência disso. Existe hoje, essa modalidade de seguro hoje, se você for procurar em um corretor de seguros, para todos os ramos, para todas as profissões. Porque realmente, em se tratando assim de um fato novo, que o animal faleceu de um fato novo,
e aí houve ali uma ausência de entendimento, ou não conheceu aquele fato novo, o animal veio a falecer, esse seguro, ele vem até mesmo para que seja contemplado em virtude de uma condenação de processo. Uhum. Ele existe não para que você use, mas às vezes, como falamos aqui, né, erramos, somos seres humanos e erramos, né, pode acontecer, e esse seguro ele está aqui para amparar, e é recomendado, tanto para advogado, como para médico veterinário, engenheiro, para tudo hoje. Realmente o seguro ele é muito importante, não para ser usado, apenas para ter. Porque na hora ali que o profissional ele toma um processo, tem dois problemas ali, né? Tem um valor financeiro, né? E tem um valor, eu costumo dizer, psicológico, né? Ali naquele momento que vai gerar um desgaste, uma dor de cabeça, desgaste emocional terrível, né? E naquele momento ali, se o profissional ele não tiver um financeiro muito bem estabilizado, ele vai sentir financeiramente, às vezes se ele for julgado e culpado, e aí vem, além de você ter que ter um financeiro, sentir o financeiro, você vai sentir emocionalmente também, né? Porque muitas das vezes isso vai para rede social, isso vai para casa, então assim, isso ali, uma pessoa que tem um profissional, ele sente bastante com o processo. E aí, assim, o que o seguro? Ele traz pelo menos a tranquilidade financeira. Igual o Dr. Diego falou, o seguro é seguro. Você paga para nunca usar. Uhum. Mas se você usar, pelo menos a parte... Se você passar por uma situação dessa, pelo menos a parte financeira tá ali, que tem algo que consiga te resguardar. Mas eu falo que a parte financeira é o menor dos problemas. É a parte psicológica, emocional que é ruim. Isso acaba muito com a cabeça de um profissional. É muito triste isso aí. Tá? Então, hoje, a era dos processos. Infelizmente, é o que está acontecendo. Quem não tomou um processo vai tomar. Quem nunca tomou, quem já tomou, quem vai tomar. Essa aqui é a realidade. Então, infelizmente, a gente trabalha para a gente fazer o certo. Não é pensar em processo. É fazer o correto, né? É fazer o preventivo, igual o Dr. Diego ensina a gente no caso. Mas também o seguro ele é muito importante na questão do fator surpresa, o caso fortuito. Porque às vezes você faz a cirurgia perfeita no animal. Mas às vezes, por ausência, por não vontade do Dr. Celso e da clínica, o animal ali ele pode faltar uma energia, e aí às vezes um aparelho que ele... Isso foi um caso fortuito, isso não foi da vontade da clínica, não foi da vontade. O animal estava em perfeitas condições, se recuperando, né? A gente sabe como é que é a sociedade. Esse seguro também ampara esse tipo de relação, esse caso fortuito. Por isso também, uma das grandes necessidades de se obter esse seguro, né? Então você pode ver que não é por vontade, é por necessidade. E realmente existe uma necessidade muito grande hoje dentro da sociedade de todos os profissionais ter esse seguro mesmo, porque é muito importante financeiramente. Porque se vier uma condenação, não é uma condenação barata, Uhum. né? E pode acabar com uma empresa, né? Um sonho. Exatamente. E aí, pensando assim, agora é o seguinte, uma dúvida, né? Porque dentro da medicina humana, toda vez que um ser humano morre, automaticamente já é feita uma necrópsia. Não é uma coisa assim que você, se eu não me engano, não precisa nem solicitar, né? Já é feita pelo menos uma análise ali de qual foi a causa da morte, né? E isso documentado para poder fazer o atestado de óbito. Na medicina veterinária, não. O animal morre, vai para cremação. Ou é enterrado ali na própria casa do tutor. Como é que funciona no caso de um processo? Um veterinário alega uma coisa, o tutor alega outra. Quem tá certo? Como é que eu provo quem tá certo? É aí a importância da documentação. Na ausência de uma necrópsia, sempre o que está documentado prevalece. Porque o que está documentado, o que está escrito, que está assinado, não tem como ser modificado. E aí é a grande questão de ter tudo bem explicado, tudo bem documentado. Requisito essencial. Em se tratando principalmente do animal, porque é diferente. Saúde animal, saúde humana é diferente. Então, assim,
o profissional, o médico veterinário, ele deve se atentar a tudo isso com muita atenção mesmo, e trazer isso como essencial na vida dele, como se fosse o arroz com feijão. E ó, pessoal, pensando já na saúde do seu pet, tá? Para que você não precise perder um animalzinho, o seu animalzinho esteja sempre bonitinho, sempre saudável. Eu gostaria de falar que se o seu pet precisar de uma reabilitação, a Physiocare Pet é o lugar ideal para ele. Se ele precisar de cuidados médicos, a Faro Animal é o lugar ideal para ele. Também, caso você precise comprar uma medicação, qualquer tratamento necessário, a Tonodói Farmácia Veterinária disponibiliza os itens prescritos. Na rotina clínica, para você que é médico veterinário e está assistindo aqui, a Supri Farma Veterinária oferece os melhores produtos do mercado, tanto antibióticos, carrapaticidas, vacinas, tudo isso para você cuidar do seu paciente da melhor forma possível. E claro, também, se você é tutor, quer sempre ter um animal cheirosinho, delicioso para abraçar, vai lá no Titiauau Pet Shop, que eles estão, inclusive, dando um cupom de 10% de desconto para você que assistiu o podcast. Só chegar lá no dia seguinte da publicação desse episódio e falar: sou telespectador do Farocast e trouxe meu animalzinho para tomar um banhozinho, que eles vão dar um desconto para você de 10%. E também, se você tem uma empresa, se você é veterinário ou qualquer empresa que você tenha, a Avance Soluções Empresariais vai organizar a gestão da sua empresa para que você se preocupe apenas com o que importa, que é fazer o que você ama. Muito obrigada. Vamos continuar aqui com o nosso podcast, né, com algumas perguntas. Doutor Diego, olhando para a rotina da Faro, o que você considera um ponto forte em termos de segurança jurídica lá dentro? Vou falar no sentido amplo. A estrutura, a organização da clínica e principalmente os profissionais que estão ali. São todos profissionais com experiência. Os que não têm experiência estão ao lado dos que têm experiência. E o amor de todos que estão ali no atendimento com o animal e também com a empresa. Eles sempre pensam no animal. Então, eu acho isso muito importante e necessário, né? É tão bom a gente trabalhar do que a gente gosta, né? A vibe é outra. E aí, isso torna mais fácil. Porque os problemas, eles são recorrentes. O animal que tem ali probleminha de barriga, ele vai ali, vai outro e vai outro. Um animal que tem um problema de patinho, um animal que tem um problema assim. Então, são reiterados problemas, né? E isso te traz experiência. E a experiência, ela vem junto com o amor que você tem, porque cada vez você se dedica mais. Então, enfim, assim, a dedicação. Dedicação desde do dono até a pessoa que está ali no serviço da limpeza, para que deixe tudo ali sempre higiênico. Isso eu tipo assim, eu vejo com muito, eu falo bons olhos, mas eu quero dizer assim, eles estão de parabéns por esse empenho. E assim, a gente tem nos nossos telespectadores, né, provavelmente veterinários que estão abrindo uma clínica veterinária agora. E aí, para vocês dois, doutor Celso, que abriu uma clínica do início, doutor Diego, que é advogado, né? Então, assim, para o veterinário que está crescendo ou abrindo uma clínica agora, o que é essencial organizar desde o início para evitar problemas fiscais e também jurídicos, né, num geral? Você foi, assim, crucial no que você falou. Primeira coisa é o planejamento. Não tem como hoje você abrir uma empresa, não tem como você abrir um pet shop, não tem como você abrir uma clínica veterinária sem um planejamento. E principalmente, planejamento tributário. Esse é o essencial para toda abertura do negócio. Para que você tenha estratégia de como você vai começar, de como será o meio, né, e a sequência. Isso traz dentro da tributação, dentro da organização contábil, no quesito serviço, produto, né? O que você vai trabalhar, o que você não vai trabalhar, aonde que é o nicho que você tem que atuar com mais frequência, aonde que é que você, quais os produtos que você tem que
vender com mais frequência. Em segundo lugar, é ter realmente todo o conhecimento técnico em relação à questão jurídica. Uhum. É necessário. Porque quem abriu amanhã, já tem cliente ali. Então tem que estar precificado corretamente. Tem que estar precificado e tem que estar amparado documentalmente, né? Uhum. Aí, a questão da estrutura, ele vai se organizando cada vez mais, ele vai acrescentando em sua clínica, né? Porque é difícil hoje, Mas né? o jurídico não dá pra Não dá negligenciar. não dá. Hoje, Muitas das vezes, até interrompendo aqui, é o que a gente escuta bastante, eu falar com um profissional. A pessoa que tá abrindo algo agora, a primeira coisa que ela vai falar para você, eu não tenho dinheiro para isso. Né? É caro, eu não tenho dinheiro. Só que ela não entende tanto que isso é importante. Se você tomar um pra processo estrutura- amanhã, você tem dinheiro pra Para a pagar? estruturação da clínica que ele está começando. Então, Uhum. o que eu daria ali de dica é o seguinte: se você não tem dinheiro para pagar uma consultoria, então chama um advogado que tem esse conhecimento e fala assim: eu quero pagar seu tempo por X horas para a gente sentar e você me ajudar nessas questões. O que você pode me ajudar nisso? Qual o valor do seu pacote? Ele não vai estar ali para uma consultoria, mas ele vai dar pelo menos os primeiros passos para aquele veterinário que está iniciando começar. Uhum. Entendeu? Então, assim, para não ficar sem nada, para não ficar assim, desamparado de nada, porque isso é bem complicado. Aí, a hora que vem, vai pegar uma pessoa ali que não tem, às vezes, um conhecimento, vai pegar tudo na correria, então isso aí vai prejudicar o profissional. Mas é porque eles não têm realmente o entendimento. Eu converso com alguns profissionais já com tempo de clínica, eu converso com eles, falo o que a gente faz dentro da Faro, e a gente não vê o interesse. Não sei se é por causa da parte financeira, não sei se é para a parte realmente é o interesse do profissional mesmo, mas isso só vai acontecer o dia que ele passar por um aperto. quando ele for contemplado. Isso mesmo. Eu falo sempre isso para todos, né? Processo, ele é igual consórcio. Uma hora você é contemplado. Aí só vai sim, né? Saber qual será o valor que ele vai ser contemplado. Então, assim, é muito importante. A pessoa que quer empreender, ela tem que ter esse pequeno gasto aí. Esse pequeno gasto para se organizar. Se vai ser recorrente? Investimento. Esse investimento. Esse exatamente. investimento, porque Não é? isso é um investimento para a saúde emocional da pessoa. Principalmente o seguinte, hoje você não tá com tributos também, pensando assim na área tributária, né? Você não tá com os tributos regularizados. Amanhã a Receita Federal bate na sua porta, você não tem planejamento nem de como pagar aquele imposto. Você tem que fechar suas portas. Quantos veterinários, dentistas, etc., profissionais autônomos que a gente conhece, bom você ter tocado nesse assunto, que tá usando o CPF aí. Olha a nova reforma, olha tudo que tá acontecendo aí. Inclusive, eu ia perguntar entendeu? sobre a reforma de 2023, que tá Então, botando assim, terror em todo mundo. Então, assim, é muita falta de conhecimento. Uhum. É muita falta de conhecimento. É muita falta de, vai passando aqui no meu CPF mesmo, eu não preciso de empresa, que eu não preciso disso. Não, tá errado. Converse, senta com o advogado, converse, porque às vezes, não que a contabilidade não seja importante, a contabilidade junto com o advogado tributário é essencial para uma empresa crescer. Essencial. Só que, às vezes, aquele profissional que está iniciando, que não tem essa experiência, ele não vai saber disso. Então, procure um advogado tributarista, procure uma contabilidade de sua confiança, coloque esses dois aí em união para a gente conseguir ter uma clareza igual a Faro está tendo hoje. Entendeu? E como que essa reforma de 2026 vai afetar a Faro Animal e os veterinários em questão, né? Prestação de serviço? Então, a reforma, ela tá assim, né? A gente ouve muita coisa de todo lado. Eu até, assim, sou mais contido. Eu digo que hoje a reforma tributária, ela ainda é uma meia reforma. Porque tá todo muito ainda... vai para um caminho, Tá aí de uma hora definido. para outra vai para muitas alterações, muitos entendimentos, já tem processos dentro do STF para discutir se é constitucional ou não, né? Em se tratando da Faro Animal, a gente já vem pensando nisso, junto com a contabilidade, a gente já vem trabalhando nisso já desde 2024. 2025 trabalhamos com mais força ainda, porque a gente não pode deixar nós, né? Então a gente
tem aí tratado com muita atenção para que traga melhor tributação para a fara animal, porque do jeito que tá, a gente costuma dizer dos dois lados, vai ser muito bom para o empresário, também vai ser muito bom para pessoa física, mas também pode não acontecer, né? Pode, às vezes, o empresário pensar, não, vai aumentar muito, que é o que houve muito, né? Vai aumentar muito. Só saberemos da reforma tributária, da sua aplicação, presumo eu, né, da sua aplicação em 2033. Até lá, teremos muito trabalho, teremos muitos entendimentos, teremos muitas normativas favoráveis e desfavoráveis. Uma grande expectativa que nós, tributaristas, temos, por exemplo, é a questão da equiparação hospitalar junto à saúde animal. Nós temos uma grande expectativa de como vai resolver isso. No caso, vai diminuir o imposto. A tributação é diferente. Hoje existe para a saúde humana. E para o prestador de serviço? Porque o hospital é uma empresa, né? Na verdade, tanto o prestador de serviço quanto o hospital são dois PJs, né? Sim. Só que o hospital, ele tem estrutura de hospital e o prestador de serviço é diferente. Mas vai é equiparar? É aquilo que o Dr. Celso fala. Tem muita gente pensando no CPF. Mas ainda que ele seja autônomo, é de suma importância ele entender a necessidade dele ter uma empresa. Sim. A tributação é diferente. Imposto de renda, pessoa física é diferente de Pessoa PJ. a tributação de pessoa jurídica, né? E às vezes ela acaba que é favorável. E isso tudo traduz num planejamento tributário, realmente. Aí o advogado, tanto o advogado como a contabilidade, algumas contabilidades hoje têm um setor jurídico dentro para fazer esse auxílio na análise, né? E aí é muito importante para que ele tome a melhor decisão, o prestador de serviço, fala, não, agora eu vou abrir uma PJ. E foi uma coisa que também implementamos, né? Os nossos parceiros de serviço hoje, os PJs hoje, eles trabalham dentro da fara animal como prestador de serviço CNPJ. Não tem CPF, Mostramos para eles mostramos como eu vou falar a palavra aqui, o benefício que é ser um PJ, né? É porque todo mundo tem medo. Eu vou ter que contratar um contador, eu vou ter que abrir uma microempresa, eu vou ter que declarar tudo que eu fizer. Mas quando você tem um planejamento, você paga, e eu vou te dizer, a depender, a tributação é menor do que um imposto de renda. Nós mostramos isso para todos dentro da fara animal. Hoje temos aí os prestadores de serviço com suas empresas prestando o serviço, emitindo nota. Estão assim, a gente não escuta reclamação, mas foi difícil para mostrar, porque antes o pensamento era CPF. E com a reforma é importante isso aí. É importante cada vez mais estar atento. E é assim, é trabalho contínuo. Para a fara animal, a gente todo dia tem um entendimento, todo dia tem uma mudança, falando no sentido assim, uma metáfora, né? Mas não dá para fechar os olhos mais. Temos que estar de olhos abertos mesmo. Doutor Diego, se você tivesse que dar 3 orientações básicas para o veterinário se proteger melhor hoje, quais seriam? Para que ele se proteja, faça um planejamento jurídico, contábil, né? Atenda o animal com muita atenção, vá até o conselho, por exemplo. O conselho, às vezes, ele tem ali informativos que te informam o veterinário hoje que está ingressando como que ele deve fazer, aonde que ele deve se atentar e, principalmente, cuidado. Tem que ter muito cuidado com tudo. Estrutura, atendimento e a parte mesmo documental, né? Então, o meu recado é isso aí. E não deixem de ter os profissionais corretos dentro da sua empresa. Perfeito. E você, doutor Celso, qual conselho você daria para quem está começando uma clínica agora? Boa essa aí. Mas assim, o conselho, eu acho que a gente conversou isso aqui muito. Procure pessoas certas, né? A gente costuma dizer que são as pessoas certas, são os profissionais internos, né? Que tá ali com a gente no dia a dia, e profissionais externos, que vai, os profissionais dos nossos advogados, a contabilidade, que vai estar fazendo um acompanhamento da gente no dia a dia de serviço também.
Então, eu acho que isso aí é uma união que só tende a somar. Então, a pessoa que está iniciando hoje uma fase aí de ser um empreendedor, um médico veterinário gestor, eu acho que a primeira coisa, se ele não tiver a condição de ter toda essa estrutura, chama um advogado que tem essa experiência, né, que ele tem essa expertise e peça para ele, me faz um pacote, me entregue isso, me dê pelo menos uma parte para me iniciar, para mim até conseguir tá fazendo essa parceria com você, porque pelo menos ali naquele primeiro momento ele já vai ter uma pelo menos ali uma parte informativa, Uhum. mais técnica, né? E não vai começar do nada da cabeça dele. Porque o erro de muito empresário é começar ali no peito, sem ter gestão, sem ter nada. E aí depois vai apanhando e vai aprendendo. Por que não já começar da forma certa? Então acho que é ter as pessoas certas ao seu lado. Acho que Perfeito. E eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso episódio do Firocast. Foi enriquecedor esse bate-papo, ter esse conhecimento jurídico, tributário também. É muito importante, né? Porque o veterinário, ele se foca muito em atender, 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 e esquece que para ele continuar atendendo, ele precisa ter as contas dele pagas e também estar, né, de bem com a lei, vamos dizer Sim, assim. com certeza. Muito obrigada pela presença de Eu vocês. agradeço o convite. É muito enriquecedor a gente estar aqui nesse bate-papo. Agradeço o Dr. Celso, a Fara Animal, né? Parabenizo aí essa iniciativa, né? Parabenizo a gestão que o Dr. Celso tem hoje pela empresa, a gestão que ele tem pelos veterinários, né? Um profissional de extrema experiência, né? E capacidade, inteligência. E o que precisar, estamos aqui sempre para somar, jamais para, como se diz, né? Porque o pessoal fala que advogado coloca o dedo, parece que o negócio, né, desanda, né? Mas não, na verdade é sempre para colaborar e trazer a melhor segurança jurídica. Mais uma vez, muito Maravilha. obrigado. E para encerrar, pessoal, nosso agradecimento a quem torna o Farocast possível acontecer, né? Faro Animal, a clínica veterinária Faro Animal, a Fisiocare Pet, Tododói Farmácia Veterinária, Supri Farmavet, Pet Shop Titiauau Pet e Avance Soluções Empresariais. Obrigada por acreditarem nesse projeto e encaminharem com a gente. Até o próximo episódio.